Peguei. Qualquer máquina?
Olha, qualquer uma. Deixa eu subir. Tá? Mas vai para começa com o MST, tá? Lista? Não, A lista tá lá? tá ali. Obrigada. Vamos começar então? O Rafa já. Então vamos começar, né, gente? O pessoal da última, você sabe, se os demais vêm, estão vindo. Quem não vem, Ricardo. Quem está substituindo ele? Não, Do geral. o geral. Ah, tá. Era o Ricardo e o geral. O Ricardo não está. Tá. Os demais vocês não sabem. Bem, gente, bom dia, né? Bom dia a todos e a todas. E acho que antes da gente começar, eu vou pedir que, bem, aqui nós estamos aqui no processo de capacitação para o sistema de gestão de documentos do monitoramento das pautas e movimentos sociais, né? Eu acho que antes de começar, eu vou pedir para que todo mundo se apresente, para que todo mundo já saiba quem está aqui e a gente já começa o trabalho. Bem, eu sou a Márcia, tá? Trabalho na SNAS, na Secretaria-Geral, e a gente trabalha, então, com todo esse processo de coordenação das pautas dos movimentos. Sou Aline Borges, coordenadora do projeto de gestão documental do Instituto de Documentos, CIBio, e gestora do sistema SGD. Eu sou a Tainá, trabalho no Instituto de Documentos também, civil, e auxiliando a Aline na SGD. Eu sou a Adriana, trabalho no Instituto de Documentos também, auxiliando a Aline também. Meu nome é Fabiana, estou aqui representando a Secretaria Executiva do TIC. Que é deputado. Mário Marcondes, eu estou representando a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. André, Secretaria Executiva do Ministério das Cidades. Sou a Andréa, também da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades. E Jong, Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Sou Rafael, sou gerente de projeto, trabalho com a Aline, com a Márcia. Qualquer problema é comigo, qualquer sugestão ou melhoria com elas. Elogios só resolve pepino. Eu sou a Amanda, trabalho na Secretaria do Conselho das Cidades, no Ministério das Cidades. Eu sou a Nildete, trabalho na Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, no Ministério das Cidades. Sou Adriano, da Secretaria Nacional de Educação do Ministério das Cidades. Eu sou Márcia Blanc, trabalho na Secretaria-Geral do Gabinete do Ministro. Lá nós somos responsáveis por receber as pautas do movimento sindical, toda a pauta de trabalhador, e vim para o curso mais para inserir demanda do que receber. Obrigada. E aqui no Ministério das Cidades, todas as secretarias estão? Não, mobilidade não, né? Sim. A mobilidade, todas, né? É. Então tem representação de todas as Tem. secretarias. Ai, que bom. Isso nasce faltando um de política urbana. Ah, tá. E tinha na política urbana escritos? Devia ter, Eu né? não sei. Política urbana. Programas urbanos. Tem duas pessoas na política urbana também. Talvez. É bom. De repente chegam ainda. Bem, gente, está faltando aqui comunicação, acho, né? Ministério das Comunicações, né? Danilo. Bem? Bem, a gente está com o nosso processo de capacitação. Eu não sei se todos vocês
trabalharam, todos vocês já pegaram a tal da planilha de controles? Quantos de vocês já trabalharam com a planilha? Só olhei. Hã? Eu só olhei. Só olhou a planilha? Então tá. A gente trabalhava com uma planilha Excel. Bem, primeiro nós tínhamos as pautas em papel, né? Os documentos em papel que iam para cada ministério, né? Aqui no caso eu tenho exemplos de duas pautas, né? Uma da União Nacional de Moradia Popular, que tem muito a ver com o Ministério das Cidades, e a outra aqui do MST, que foi entregue agora, já a nova de 2013, foi entregue dia 18 de abril. Bem, então, o processo de entrega de pautas tem sido uma constante desde o início do governo Lula, né? E se trabalhou, esse processo sempre ocorreu, quer dizer, tem momento que ocorrem as entregas das pautas na Presidência da República, ou na Secretaria-Geral, ou algumas em conjunto, Secretaria-Geral com determinados ministérios. E houve a necessidade de, a presidenta, né, se comprometeu há 2 anos de construir um sistema de monitoramento dessas pautas, e isso ocorreu na Marcha das Margaridas, né? E a partir daí, então, se começou todo um processo de como é que a gente ia trabalhar essa sistematização para que a gente conseguisse ter uma fluidez e realmente aquilo que fosse comprometido com o movimento efetivamente acontecesse. Porque em alguns momentos aconteceu de haver promessas, comprometimentos, anúncios, e no ano seguinte chegar do mesmo formato sem a efetividade daquele compromisso que o governo tinha firmado. Então, para mim, o que é o monitoramento das pautas? É fazer com que, ontem me perguntaram isso, então, o que é o monitoramento das pautas? Para mim, o monitoramento das pautas é fazer com que o compromisso de governo chegue ao cidadão. Para mim, o monitoramento é isso, o restante vai ser meio, né? O restante do sistema, a negociação, o acompanhamento é meio, né? Nós, como servidores públicos, temos que fazer com que o serviço chegue ao cidadão. É essa a nossa maior função como servidores, né? A efetividade daquele compromisso, daquele recurso que está garantido, fazer com que efetivamente chegue à sociedade. Bem, então o que nós temos hoje? Pode passar na outra aqui, que nós temos uma síntese do que nós começamos a trabalhar. Então, o papel, migramos para uma planilha, não tinha sistema, e a gente conseguiu identificar no SGDoc, cuja propriedade, né, a ideia intelectual é um software livre, né? Foi o ICMBio que desenvolveu, que a gente identificou que a gente poderia utilizar essa ferramenta para fazer o nosso controle, né? O que é o nosso processo de monitoramento? É receber uma demanda, encaminhar para o Ministério, ele verificar como é que está o andamento, se foi dado ok, né? Se foi em algum programa, tem todo o encaminhamento para aquilo, se houve um compromisso da presidenta no seu atendimento, e fazer com que aquilo aconteça. Então, a gente identificou que esse sistema tinha essas características para que a gente operasse. Quem sabe de sistema, quem já mexeu, eu já mexi muito com sistemas, já construí alguns, sabe da dificuldade que é construir um sistema, né? Normalmente a gente leva anos até o desenvolvimento, a especificação, colocar, resolver todos os erros, enfim. E a gente teve a felicidade de fazer o convênio de cooperação em 15 dias, que o ICMBio, toda a boa vontade deles. Assinamos ele no dia 21 de dezembro e o sistema já se encontra em produção, né? Ontem eu dei a primeira entrada, a primeira pauta já entrou no sistema em produção, né? Então, acho que até o final da tarde de hoje, todas as secretarias executivas já vão receber a primeira parte que nós vamos explicar para vocês do monitoramento de uma das pautas. Nós já temos 10 pautas entregues esse ano, que não entraram na planilha, que a gente disse, não, já vamos direto, 2013 já vamos fazer tudo via sistema. Olá, tudo bom, Jorge? Tudo bem? Bem, eu estava aqui dando início, assim, explicando um pouquinho da história, né, do processo de monitoramento, como é que surgiu, em que fase nós estamos. E então nós temos 10 pautas já esse ano, né, que já chegaram, e aí a gente já pretende que todas elas já sejam via sistema, né, para facilitar a nossa vida. Vocês vão ver que é bastante simples o que vocês vão ter que fazer, não é complexo, são algumas operações.
explicar para vocês o processo como um todo, né? Desde que ele chega na presidência, na Secretaria-Geral, até a resposta que vocês dão e as devolutivas como volta para a Secretaria-Geral. Para que vocês realmente dominem o processo como um todo, não seja só o fluxo, você só tem que fazer isso, está recebendo, enfim, como é que o processo todo ele se organiza, né? Então nós temos hoje... Eu alterei um item e ficou óbvio. Eu botei 1.060 e deixei o dado antigo ali. Hoje nós temos na planilha, tá, de 2012, nós temos 1.060 demandas, não é 1.022, porque aqui entraram 2 movimentos no final do ano, de 31 movimentos sociais. Tá? E nós organizamos em temas, né, essas demandas, e aí fomos buscando identificar quais eram as mesmas demandas nessas 1.060. Né? Então, elas traduziram 461 ações diferentes. Dessas, 235 têm prioridade de monitoramento. Né? Ou seja, a presidenta se manifestou que aquela era uma prioridade que ela ia atender, ou dos grandes acordos de governo, que a Márcia, inclusive, ela é, diria, gestora, né, de um conjunto de agendas de governo, né? Seja a construção civil, que tenha muito a ver com o Ministério das Cidades, né, o Compromisso Nacional da Construção Civil, e o Compromisso Nacional da Cana-de-Açúcar e dos assalariados, né? Sim, São esses 3 grandes. Agora nós estamos iniciando a Mesa Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho no turismo e na hotelaria. Tá visando a Copa, Olimpíadas, enfim. Então, essas grandes mesas, tá, que são pactuadas e assinadas por todos os ministérios, também entra no sistema para monitorar, porque a gente se comprometeu, né? Vai para uma mesa, se compromete com um conjunto de pautas e a gente sabe das dificuldades que a gente tem para operacionalizar tudo isso às vezes, né? E então o monitoramento ele é importante para que a gente consiga esses resultados, né? A gente sintetizou num documento síntese agora, que a gente está chamando de destaques, o que a gente realizou há uns 6 meses, né, Márcia? Há 6 meses ainda tem todo o processo de estruturação, enfim. E a gente está buscando, esse aqui é o documento que eu tenho na bolsa, porque essa semana eu precisei dele e não tinha ele. Eu disse, não, agora eu vou estar no pendrive, 8h30 da noite eu precisava da informação e não estava com ela. Vou estar no pendrive e vou estar com ela na bolsa. Então a gente sistematizou, né, para o campo, né, que agora a gente está tratando das pautas do campo, os destaques e, para surpresa nossa, assim, nós chamamos de surpresa satisfatória, o documento só de destaques tem 25 páginas. Né? Então significa que realmente o monitoramento traz resultados efetivos. Os próprios ministérios têm retornado, porque a gente consolidou o documento e devolveu para os ministérios. E aí todo mundo, poxa, mas foi feito tudo isso, temos tudo isso, quer dizer, uma surpresa positiva no sentido do que a gente conseguiu realizar nesses 6 meses de trabalho. Né? O monitoramento tem servido muito para isso, né? Mas mostrar que os ministérios já fazem muito. Nós é que não estamos sabendo apresentar na hora certa o que foi feito. É verdade. Fica parecendo quando a gente vai dar resposta que não foi feito nada. Com o monitoramento a gente está vendo que temos resposta para dar. E as pautas, elas são muito bonitas. Assim, a primeira vez que eu vi as pautas, eu me emocionei. Eu digo, meu Deus do céu, isso aqui é um programa de política pública por inteiro. Quer dizer, não é nada pedindo uma reivindicação pessoal de um determinado grupo. Mas eles pedem uma política, né, para um determinado setor, para uma determinada área. Elas são muito bonitas. E eu também tive muita satisfação agora quando eu recebi, a gente como governo recebe uma crítica tão grande em relação à educação, que tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que fazer mais. Eu fiquei emocionada com, né, o rol de ações, a qualidade, o avanço, né, e um conjunto de informações que às vezes a gente passa desapercebido, que ninguém nem consegue, digamos assim, incorporar. Né? Imagina, em 3 anos foram comprados 25 mil, um detalhe desapercebido que não tem nada a ver, mas imagine se não tivesse. Em 3 anos foram adquiridos 25 mil ônibus para transporte escolar na zona rural. Né? Foram contratadas 700 lanchas, principalmente nas regiões ribeirinhas, que também não existia isso. Né? Foram contratadas 180 mil bicicletas. Eu estou dando assim um pequeno dado. Né?
Então, mas realmente é muito interessante quando a gente começa a consolidar, e essa consolidação vai ser muito importante para a gente dialogar com esse setor tão importante que tanto apoia, né, todo esse conjunto de mudanças que o governo vem realizando nesses últimos anos. Bom dia. Você é o? Leonardo. Eu acho que vocês não se apresentaram, né? Porque todo mundo tinha se apresentado. Leonardo, de que secretaria? Secretaria do Conselho das Cidades. Ah, Conselho das Cidades. O Jorge. Jorge, Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Programas Urbanos. Ah, Políticas Urbanas, né? Vânia também da mesma secretaria. Ah, então tá. Então estamos agora com todas as secretarias do Ministério representadas. Isso é excelente. Está faltando 2 pessoas só, né? 3. Bem, então esse é o volume de questões que a gente tem que... Não, agora não, isso aqui não. O restante já não precisa. Vamos direto para a planilha. Para quem não conhece a planilha, está ali no Excel. Essa aqui é a planilha. Para vocês verem, digamos assim, é isso aqui que nós vamos monitorar no sistema. E não são nada mais do que... São praticamente os mesmos campos, com algumas pequenas mudanças. Então não é né? É basicamente isso aqui que vocês, que a gente vai ter o controle. Acho que o maior trabalho em termos de sistemas acaba sendo o nosso, que é no sentido da inserção do dado, porque vocês vão ter que dar uma resposta. Vocês vão ter que, teoricamente, fazer um texto, né, de resposta. Em termos do gerenciamento e da gestão, basicamente vem com a gente. É claro que o peso de vocês é o prazo, né? O sistema vai dar, nós vamos pactuar prazos e vamos ter que construir essas questões nesses prazos e também ver uma forma de como é que, quando eu tenho ações futuras, como é que eu vou fazer esse gerenciamento de forma que a gente consiga cumprir esses prazos, né? E a questão dos prazos é uma coisa muito crítica, né? Eu estou sofrendo com a portaria das creches no rural. A presidente se comprometeu há 2 anos, né? Imaginem vocês que às vezes a portaria está tramitando, está no último ministério para assinar. Essa decisão ela fica 40 dias dentro do ministério. Né? Que coisa doida isso, né? Tem sentido para pegar uma assinatura de uma portaria, a gente levar 40 dias, né? Isso é uma crítica que eu faço a gente mesmo como governo. Talvez o sistema nos ajude a botar uma maior velocidade no processo, né? Ajuda a nos auxiliar nesse gerenciamento. Então aqui, o que tem a planilha? O item, o número da ação são aquelas 460 que vocês viram lá, que foi quando a gente agregou a mesma demanda, né? Então quando a gente entra aqui, a gente consegue puxar por uma ação, agregando a informação. Isso do ponto de vista do que nós fizemos. A partir da adoção do sistema, é vocês que vão fazer esse agrupamento, tá? A Secretaria-Geral faz a inserção da informação e se vocês acharem que ela é a mesma informação, vocês vão montar um dossiê que a Aline vai explicar como é que isso se procede. Então, é essa ação aqui do número da ação no agrupamento. Aqui é a área da SG, porque são várias áreas que fazem a gestão. Aqui é a origem da demanda. Clica aqui em cima. Clica aqui. No filtro, isso. Puxa aqui. Puxa. Esse cantinho aqui, se tu botar aqui, isso. Tá. Então aqui estão todos os movimentos, tá? Que entregam as pautas. Né? Categoria. Se é urbano, se é rural, se é indígena, comunidades tradicionais, enfim, né, para a gente poder identificar qual é o grupo que está fazendo aquela solicitação. Também tem um campo no sistema que vai nos permitir controlar isso. Segmento, se é jovem, mulher, rural, enfim. O tema, né, então como eu falei para vocês, são 72 temas, né? E a gente está requalificando esses temas aí, tá? Porque houve uma própria solicitação dos ministérios que gostariam que os temas que no sistema, vamos chamar de assuntos e assuntos complementares, tivesse maior aderência à característica de cada ministério. Então a gente pediu e encaminhou para todos os ministérios que nos recategorizassem para que a gente vai dar entrada no sistema agora já
com a cultura institucional de cada ministério. Né? Ações por tema. Não, isso aqui foi. Prioridade, então, aquilo que eu falei para vocês, pode clicar. Ali estão as prioridades, né? Quando é um compromisso de todos os ministérios, é prioridade da agenda de governo, prioridade da agenda de governo, de algum grupo de trabalho, né? No caso era até o grupo de trabalho de assalariados, né? Prioridade da agenda de governo M. O que é a prioridade da agenda de governo M? Em termos do conjunto das pautas, o maior volume de demandas vai para o MDA. Né? Quando a gente mandou para eles a planilha, eles disseram, não, tudo bem, eu tenho aqui 80 demandas que é prioridade da presidência ou de governo, enfim. Mas eu tenho 30 que estão no meu planejamento. Eu quero atender porque é da minha missão. Então, os movimentos estão solicitando, mas eu quero fazer o atendimento. E eu gostaria que tu marcasse na planilha como prioridade também. Então, a gente botou um Mzinho. Né? Qualquer ministério que quiser colocar como prioridade para mostrar que aquilo vai acontecer e vai fazer até para a gente dialogar com o ministério, estabelecendo um compromisso, é a prioridade da agenda de governo do ministério. Se é cidade, se é indústria e comércio, enfim. Então, dependendo foi possível colocar só acrescentando um Mzinho. Prioridade do movimento social, prioridade da presidência, e tem alguns que então se juntam, né? É do movimento, é prioridade da presidência, então a gente também colocou dessa forma. Destinatário da demanda é para onde vão os ministérios, né? Para onde vai a demanda, e a gente está adotando que vai ser só a prioridade, vai ser um ministério mãe, tá? Para que ele faça articulação no caso quando envolva mais de algum. Aquele assunto tem que ser, digamos assim, apropriado por um ministério para que a gente saiba que tem um dono, né? Isso aqui é quando vocês inserem, nos casos de alguns ministérios, a secretaria que está tratando, né? Isso aqui é para manter a origem, quando nós tínhamos dentro da pauta dos movimentos, qual era o eixo que eles definiam. Aqui a demanda, né? Que estava sendo solicitado, quando foi entregue a pauta, se a gente conseguia ter a meta de governo, a gente também inseria os encaminhamentos, e aqui tinha uma série de colunas que era quem é responsável, a data de compromisso, enfim. Então, mais um detalhamento, que isso aqui o próprio sistema ele consegue dar conta de todos esses campos sem ter que detalhar. Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer hoje aqui, tá? Mostrar para vocês como é que esse conjunto de informações que já era trâmite, tá? Vocês viram que é bem simples, tem um conjunto de classificações, né? Como é que a gente definiria esse sistema? Um conjunto de classificações, quem pede, que segmento enfim, para onde vai, qual é o ministério, o pedido e o encaminhamento que está sendo dado para essa solicitação. E a questão do prazo, né? Essa, digamos assim, vai ser a grande inovação do sistema. Tem prazo, ele avisa, ele fica te incomodando na tela para que tu faça o atendimento, tá? Então, dificilmente vai cair. Eu costumo dizer assim, as alavanches nos tomam e a gente deixa, às vezes, as demandas dos movimentos de lado, mas ele vai ficar te incomodando ali, te pedindo para, teu prazo falta 5 dias. Eu ontem acabei de inserir, ele botou na minha tela assim, 36 dias para você executar essa tarefa. Eu digo, legal, né? Então, é pra gente saber que, entrando no sistema, a gente sabe qual é o tamanho de espaço que a gente tem para correr atrás, para pressionar o outro ministério, ou para pressionar que o chefe decida, né? Porque muitas vezes a gente delibera uma série de coisas, mas depende de uma decisão superior, enfim. Então é isso, né? E aí eu vou deixar agora vocês com a Aline, né? Que é a grande gerente de todo o sistema aí, lá no ICMBio, e que foi uma grande felicidade a gente ter encontrado com eles, porque senão
por mais simples que possa parecer o sistema, eu não acredito que em menos de 2 anos a gente estivesse botando no ar esse sistema, né? Então, é um software livre, tá? E desenvolvido na metodologia de desenvolvimento colaborativo. A gente adere ao sistema e essas novas incorporações que a gente vai sugerindo no sistema que está sendo desenvolvido, ela atende a todos, né? Com o objetivo que o sistema não fique desfigurado conforme cada ator que vai entrando. Grande Aline. Nossa. Então, bom dia a todos. Complementando, como a Márcia disse, é um sistema, é um software livre, tá? Ou seja, não tem custo esse sistema, é um sistema desenvolvido internamente pelo Instituto de Mendes, e ele é um sistema que tem um diferencial, que ele não é baseado em, vamos dizer assim, em regras internas do Instituto Chico Mendes, né? E peculiaridades do órgão. É um sistema que é desenvolvido a partir da legislação, a partir das regras de gestão documental. Então, ele não tem peculiaridades específicas. Então, nós estudamos, pegamos a regra, vemos lá qual é a legislação que a gente tem, enfim, é a ARC 8.159, enfim, o que é possível fazer com o documento? O tratamento do documento, não da atividade para ser executada, né? Então, nós construímos o SGDoc baseado em regras, tá? A gente criou uma metodologia que a gente chama de metodologia de trâmite, que é justamente uma das partes do sistema que controla todo esse andamento, né? Todo esse fluxo da informação, porque aí vocês pensam, é só entrada de documento e saída. Não, o sistema ele controla a informação como um todo. Existe a interação com o sistema, então pode ser incluído informações, pode ser feito comentários que vocês vão ver, né? Tem a parte do documento físico, onde a gente faz os registros, tem a parte do documento virtual, né? E agora na próxima versão a gente já vai colocar também a certificação digital, então logo vocês já vão poder produzir o documento diretamente no sistema, sem precisar de fazê-lo fisicamente, né? E já tem a possibilidade de inserção de arquivos no sistema, enfim. A gente está estruturando o sistema para que, no nosso caso lá no Instituto Chico Mendes, para que a gente não utilize mais papel. Então, a nossa instituição ela vai trabalhar literalmente com documentos virtuais. Tá? A gente tem uma versão que a gente chama de versão eletrônica, onde literalmente tudo é eletrônico. Da entrada, da produção até a finalização e encaminhamento, tudo é eletrônico. Essa ferramenta está sendo construída por uma fábrica de software, né? Mas comumente será disponibilizada porque a gente está construindo ela para ser um software livre. Então, a gente está publicando agora um software público junto com a parceria do Ministério do Planejamento, parceria também do SERP, né? E a gente está desenvolvendo, crescendo esse projeto. Como a Márcia falou, é um projeto que tem a metodologia do desenvolvimento colaborativo, que é um novo segmento que está entrando no governo, ainda muito fechadinho, o conceito ainda que está sendo melhor trabalhado, apesar que eu acho que a gente conseguiu antecipadamente aplicá-lo muito bem, né? Com a parceria também do MEC, NEP, a gente está entrando agora também com a Casa da Moeda, enfim, tem vários parceiros aí no projeto. E a grande vantagem por ser um sistema que de fato controla a informação. Ele não se preocupa em controlar as atividades, mas a informação. É um sistema web, então ele, no nosso caso, que a gente tem 387 unidades espalhadas pelo país inteiro. Então, um colega no Amazonas acabou de colocar um documento, a gente aqui em Brasília já consegue ter informação desse documento, visualizar esse documento. No nosso caso, no início, tinha vamos dizer assim, os infratores, né? O pessoal que desmatava, feira de madeira e desmatava, eles sabiam da deficiência da comunicação do órgão, então eles sabiam conheciam a legislação do órgão, né? As instruções normativas do órgão para essas ações,
E eles faziam, eles desmatavam no Amazonas, abria-se um processo lá, eles recebiam uma multa, e aí eles iam lá para o Rio Grande do Sul para entregar a defesa. Por que isso? Porque eles sabiam que como o órgão não conversava, até a defesa se encontrar com o processo de auto, já tinha expirado o tempo do processo. Então ele podia reincidir à vontade que não havia um acúmulo de ações. Né? Então, ao invés dele pagar 1 milhão, se tivesse a reincidência, ele ia pagar 10 milhões. Né? Então, eles usavam, eu digo usavam porque agora está muito mais difícil eles conseguirem fazer isso, mas eles usavam de má fé mesmo. Eles já faziam tudo premeditado porque sabia da deficiência de comunicação do governo. Que, infelizmente, eu acredito que isso não acontecia só com o ICMBio, assim como outras atividades do governo também. Eles sabem da deficiência de integração da informação e se aproveitam disso. Né? Então, com esse sistema, de uma forma simples, vocês vão ver que ele é intuitivo. É um sistema que a gente fez com uma carinha assim, parecendo um tablet, com íconezinhos coloridos, coisa assim bem chamativa. E ele se torna intuitivo. Né? Então, você não precisa entender muito. Sabe o que é aquilo ali, você já navega em tudo. Não tem várias páginas, vários lugares, sabe? Não. A gente tentou sintetizar o máximo de funções em uma mesma janela. Tá? Então, a navegação dele também é fácil, né? De fácil aplicação. E o trabalho em si, que a gente vai ver, entra... Pode. A gente vai acessar agora aqui, entra no de produção BR ou Está bem. Na verdade, a gente tem a base de treinamento, que é onde vocês vão brincar bastante daqui a pouquinho, mas eu vou começar mostrando para vocês PR. Não, Então eu vou começar mostrando para vocês no ambiente de produção, que esse aqui já é o ambiente de produção da presidência, tá? Então já é onde vocês efetivamente vão estar acessando. Tá? Nós já criamos uma senha para vocês, mas na base de treinamento. Assim que liberar a base de treinamento, vocês já vão poder ir entrando e participando disso, tá? Então, esse aqui é a carinha do nosso sistema, tá? A logo de identificação do SGDoc, do projeto como um todo, tá? É o sistema, vocês estão vendo, todo verdinho, né? Porque a nossa logo é verde, está tudo verdinho. Mas depois vocês acostumam. Coloca aí aline.borges.br. Aqui na parte de acesso, se houvesse assim, a pessoa errou a senha ou esqueceu a senha, ele coloca um código de acesso para poder fazer essa inserção, tá? Nossa, eu procurando um menu de limpeza. Não se assustem que não é estudo, tá? É porque está na cena de gerenciamento. Você quer colocar? Ah, não, mas não tá. O teu acho que tá, não tá? Quer colocar o teu? Que aí assusta menos, né? Só eu colocar o teu, gente. Eu ainda nem é grande. Tem algumas coisas que tu faz, né? A gente pode abrir aqui? Nesse de produção agora, mesmo que vocês abram um link, não vai conseguir acessar porque não estão cadastrados. A gente cadastrou senha para vocês no de treinamento. Mas é só um pouquinho, que já o Rafa libera pra gente. Ele sério que deu um erro na saída, né? Comunicação de saída. Enfim. Não tem o teu, Márcia? Tá, Márcia? Não foi o Márcia. Aqui, ó, esse código que aparece quando erra a senha.
autenticação para permitir o segundo acesso. Tinha esquecido assim. Maravilha. Agora eu tô um pouquinho. Então esse aqui é o menu principal do SGDoc, tá? Tem alguns itens aqui que vocês não vão enxergar, são esses três aqui. Que a massa já está com centro especial também. Tá? Então, como eu disse para vocês, é um sistema onde tem identificação por ícones. Caso vocês não consigam, eu não sei qual é esse. Vocês receberam o caderno e o manual? Os dois? Todo mundo? Maravilha. No manual do sistema tem toda a identificação dos ícones, qual é a funcionalidade e qual é o desenvolvimento do trabalho dentro do sistema. Tá? Se depois vocês tiverem curiosidade, fique à vontade. E aí eu vou direcionando também um pouco para vocês já irem se acostumando. Tá? Nesse manual que vocês têm aí, é o manual do sistema que a gente utiliza lá no Instituto. Então ele não está direcionado para essa atividade. O que está direcionado para a atividade é o caderno. Tá? Deixa eu até pegar um aqui que eu vou mostrar um para vocês. Tu tem um ícone no seu caderno? Tem. Se não tiver aqui na mesa. Então aqui no caderno a gente fez toda uma orientação, toda uma descrição da atividade, o que pode ser feito, como deve ser o procedimento. Tá? Aí a gente vai conversando. Então aqui no caderno, vamos pegar aí na primeira página 5. Tem um diagramazinho aqui para explicar visualmente qual vai ser o funcionamento, tá? Então nós vamos ter aqui a entrada dos movimentos sociais, na página 5, a entrada dos movimentos sociais com as demandas, com as pautas, né? Que vão ter entrada lá pela Secretaria-Geral, então vai ser avaliado quais as demandas vão ser tratadas, maravilha, aí é passado para a SNAS, e a SNAS vai ter a responsabilidade de inserir essas demandas e a pauta no sistema, tá? Aí inseriu, eles encaminham para vocês aqui, para os ministérios. A entrada da SNAS para os ministérios vai ser pela Secretaria Executiva, tá? E aí a partir daí a Secretaria Executiva do Ministério pode pôr pelo sistema, se quiser, se achar conveniente, e repassando essas demandas para ter o tratamento devido e conseguir a resposta. O retorno dessa resposta também vai ser dado à presidência pela Secretaria Executiva, tá? Então, nenhuma outra área do Ministério vai ter autonomia de visualizar a SNAS ou a Secretaria-Geral para poder devolver a resposta pelo sistema. Então, só a Secretaria-Geral, a porta de entrada e a porta de saída, ok? Se aí você, mas e se eu quiser rodar com a demanda dentro do Ministério pelo sistema? Sem problema algum. É só indicar qual é a área, qual é a unidade do Ministério que quer que seja cadastrada e a gente faz o cadastramento. Então vocês podem controlar todo o fluxo da demanda, os prazos, inclusive também colocar prazos para as áreas pelo sistema, sem problema nenhum. Tá? Inicialmente a gente não vai colocar todas as áreas, até para não criar um volume muito grande de áreas, que no começo, quando a gente fez a base da PR, a gente colocou toda a base CIOR, só que são 58 mil unidades organizacionais, então assim, surreal o negócio, né? Então a gente tirou e colocou só as principais, tá? Então é só fazer o cadastramento. A partir daí, aí nós temos... vocês podem ver aí, acompanhando na página 7. Aí nós vamos começar a conversar um pouquinho. No SGDoc, a gente identifica os documentos, a gente organiza a nossa informação tendo um código de acesso, um código de inserção de
vinculação de informação dentro do sistema, tá? Então a gente chama de digital, que é um código de barra. Pode aqui em cima do cabeça. Tá. Aqui a gente chama de digital, que é uma identificação única para aquele documento, para aquele registro, na verdade, tá? Que inicialmente a gente está fazendo ele, como tem a documentação física, a gente tem que imprimir e colar nesse documento, tá? Mas a ideia para a próxima versão eletrônica é que essa informação ela seja literalmente, além de ser virtual, que ela tenha uma identificação que a gente está desenvolvendo ainda, que a gente chama de RQ Code. Eu não sei se vocês já viram aqueles quadradinhos, todos figuradozinhos. A nossa ideia é que a gente faça aquilo ali como identificação única, considerando todo o dado de cadastro do documento. Tá? Então não teria aquela necessidade de entrou, saiu de um, entrou em outro, tem que registrar de novo. Tá? Isso no pensamento macro. Tá? No caso de vocês, como vocês vão estar usando a mesma base, um documento que está registrado pela primeira vez, ele vai rodar com o mesmo registro, o mesmo número. Tá? Ou seja, é a mesma digital. Certo? Então, por exemplo, se a Márcia cadastrou as pautas, como vai ser, cadastrou a pauta, ela vai mandar informação para vocês de que a pauta foi registrada uma nova pauta que está com a digital número tal. Então, é só pesquisar essa digital, vocês vão localizar essa pauta. Tá? Independe de onde foi feito e quem fez. A informação é coletiva. Tá certo? Então, maravilha. Temos a nossa digital. Aí, como é que eu faço? Copio uma digital. Eu estou falando assim para vocês terem uma ideia, mas depois vocês vão fazer isso tudo no sistema, tá? Aí a gente vai brincar bastante aí para vocês entenderem a lógica aqui. Já copiou? Então vamos lá. Aqui nós temos a área de trabalho, que é esse lapisinho com o copinho. A nossa área de trabalho pode subir. A nossa área de trabalho, o que significa? É como se ela fosse a mesa de trabalho de vocês. Então, tudo que está dentro da área tem que estar registrado aqui na área de trabalho. Ou seja, toda demanda que chegou para você tem que estar registrada aqui na área de trabalho. Tá? Aí a gente vai entender as ligações disso. Aqui, no caso aqui a Márcia já fez alguns registros. Ó. Aqui a gente tem a digital, aí vem a identificação da data que foi cadastrado, qual é o assunto, o número, o tipo de documento, tá? Qual é a origem do documento, tá? E qual é a movimentação que foi realizada. E aí nós temos as atividades paralelas aqui no processo. Vamos iniciar, vou mostrar para vocês aqui. Nós vamos ter duas formas aí de gerar, enfim, de controlar essa informação. A gente vai ter o que a gente está chamando, né, de demanda virtual, que é o que a Márcia vai produzir, vai inserir no sistema para mandar para vocês, tá? E a gente vai ter aqui inicialmente o que vão ser as pautas. Então, o movimento em reunião entregou para a Secretaria-Geral, para a Presidenta, uma pauta. Maravilha, entregou a pauta, aí a Márcia? É Márcia. A Márcia também? É só Márcia aqui, por exemplo. Né? Essa aqui é uma das pautas. Tá, então entregou a pauta, aí a Márcia avaliou lá e tudo e passou para a Márcia. Esse documento é esse aqui, ó, gente. Tá? Esse aqui já é a produção. Tá. Aí, aqui, o que nós vamos ter? A Márcia avaliou. É um documento físico, isso. Papel, tá? Por isso que ele é... Isso. Aí, aqui, a Márcia pegou o documento que já foi avaliado, já sabe quais são as demandas a serem tratadas, e ela veio aqui no sistema e cadastrou. Tá? No caso aqui, só não tem a digital aqui ainda, porque ela não imprimiu, tá? Ela ainda deixou. Mas para ela cadastrar a pauta, é a digital impressa aqui no canto superior direito do documento. Por que canto superior direito? Tá? Isso é uma regra em gestão documental. Qualquer identificação além da original do documento, ela só é feita na parte no direito superior do documento. Então vocês vão ver sempre a digital aqui nesse cantinho, seja no documento físico ou seja no documento eletrônico, tá? Que aí o sistema também já é padronizado para que saia a identificação da digital. Então cadastrou aqui a pauta, aí o número dessa pauta aqui, ó, a 01.
Aí ela vai lá e vai mandar um e-mail para vocês, enfim, vai usar o meio de comunicação dizendo, olha, tem pauta registrada, uma nova pauta registrada, que está sobre o digital número 001. Maravilha, então já tem uma pauta identificada. Isso só vai receber o representante do secretário executivo. Acho que faltou, eu não expliquei para vocês o funcionamento de como é que é as diversas instâncias. Faltou na minha explicação inicial. Como é que se compõe a mesa de monitoramento? A mesa de monitoramento, ela é todos os secretários executivos de todos os ministérios, né? E se reúnem de 3 em 3 meses para fazer a avaliação de como é que está o andamento e os pontos críticos do que tem que ser melhor aprofundado. Esse secretário executivo ele tem um representante, né, que compõe o GEM. Então, a mesa é composta pelos secretários e o GEM é uma pessoa indicada pelo secretário executivo, né? É o grupo externo da mesa, grupo de executivo da mesa de monitoramento, né? E a operacionalização se dá nessa linha, quer dizer, os representantes da Secretaria-Geral, no caso eu, a Márcia, tem o Fábio, né, tem um grupo gestor, com um representante e um suplente que tem em cada ministério. E vocês vão receber desse representante o encaminhamento, então, dessas demandas que a gente está encaminhando. Então, eu já vou aproveitar aqui esse pedacinho e o que a gente pactuou. Foi pedido pelos ministérios que vocês querem conhecer toda a pauta, tá? Vocês vão receber aquelas definidas que são das atribuições de cada ministério. Mas sempre que uma pauta entrar, nós vamos disponibilizar ela para todo mundo, tá? Para que nós, porventura, a gente, na hora de dar entrada, a gente manda para um ministério uma demanda que é de outro, e aquela demanda fica paralisada, sem encaminhamento, porque por algum motivo não foi devolvida, enfim. Então, a gente vai compartilhar esse processo de gestão. Chegou a pauta, clicando aqui a gente enxerga ela, né? Enxerga. Chegou a pauta, ela entra via uma digital, como a Aline vai explicar logo mais para vocês. E aí, o scanner está aqui até para vocês verem depois como é que funciona. Nós vamos fazer a entrada de uma nova pauta que eu trouxe aqui para vocês terem para ver como o processo é simples, não é complicado e vamos ver. Então, a gente vai sair uma mensagem, né, da Secretaria-Geral informando que a pauta está disponível na digital número X para que todo mundo consulte e tenha acesso ao conjunto de todas as demandas que estão sendo solicitadas pelo movimento. Então, e qual é o objetivo com isso? É justamente que a gente não tenha uma grande circulação de papel, de informação em papel, tá? Então, a gente quer permitir que todos saibam o que está acontecendo, as respostas que estão sendo produzidas, os encaminhamentos, sem a necessidade efetiva de ter que estar tudo por escrito, ou, por exemplo, nesse caso aqui, essa pauta está até pequenininha, né? Mas tem umas que vem gigante. Imagina se eu tivesse que tirar uma cópia para cada um para poder transmitir com... Enfim, tá? Então também tem uma questão aí, né, da gente... Preservação, né? Socioambiental, tá? Então, vocês vão chegar, Aline, mas eu vou chegar assim, não. Clicando aqui, a imagem, ela já se amplia aqui, já vem toda aqui a fase, mas você tem aqui as opções de puxar em PDF de alta qualidade ou baixa qualidade, tá? A rede aqui também está bem? Tá? Aí aqui ele apresenta o documento em PDF, onde vocês podem ver todas as páginas, tá? Onde vocês podem salvar na máquina de vocês, se tiver que encaminhar para alguém, enfim, fica liberado para fazer o que quiser com esse PDF. Pode fechar, tenta no de baixa qualidade. Vê se vai mais rápido. Deixa ele pensando aí, volta ali pro isso. Tá? Então aqui tá pequenininho, mas depois vocês vão ver no de vocês que desse tamanho aqui você já consegue visualizar. A não ser que a digitalização esteja muito ruim, tá? Detalhe importante. A digitalização, depois vocês vão ver aqui que a gente vai fazer para vocês verem, é um procedimento super simples, tá? Uma coisa bem simples mesmo. E aqui nesse caderno de orientação,
a partir da página 19, tem toda a configuração de scanner para máquina. Não se assustem que não é para vocês fazerem, tá? É para vocês entregarem lá para os técnicos do ministério de vocês e falar, olha, eu preciso que configure a scanner aqui para poder fazer a digitalização nesse padrão, tá? Por quê? O SGDoc, ele só aceita na digitalização de imagens TIFF comprimido, preto e branco, 300 dpi, tá? Por quê? Por conta do volume, vamos dizer assim, né? Quantidade de bytes que vão trafegar na rede por informação. Então, se a gente usasse um PDF ou outro tipo de configuração, ficaria pesado demais para ter todo esse tráfego. Então, a gente usou TIFF, são multipáginas, vocês viram aqui? Agora abriu. Tá? Então, veio o PDF com todas as páginas incluídas, tá? Tudo bonitinho, é só salvar na máquina, enfim, se quiser mandar por e-mail, aí vocês ficam à vontade, não pode fechar. Aí aqui, vocês estão vendo aqui que vem página por página. Quando faz a digitalização com esse padrão, cada página é um arquivo. E isso permite dar celeridade no tráfego dessa informação. Então ela fica muito mais ágil, tá? Ela não fica presa. Aline, mas e no caso do PDF? Aí a gente viu lá, né? Quando transforma em PDF, vem todas as páginas juntas, tá certo? Então é realmente só um tratamento que a gente deu para melhorar a ferramenta, tá certo? Então maravilha, consigo ver a informação que a Márcia me mandou, perfeito, estou vendo na minha pauta, pode fechar. Aí o que acontece? A partir daí a Márcia cadastrou a pauta, já mandou para todo mundo e a partir daí ela vai começar a inserir essas demandas para encaminhar para vocês. Como é que vai ser esse procedimento? Pode vir. Esse íconezinho aqui, ele só vai aparecer inicialmente para SNAS, tá? É a funcionalidade que a gente otimizou, que era uma funcionalidade que a gente utilizava para o SIC. Todos sabem SIC? Serviço de Informação ao Cidadão, né? Foi uma ferramenta que a gente criou para o SIC, lá do ICMBio, né? E a gente adaptou essa demanda do monitoramento, né? Então, como é que funciona isso aqui? A Márcia aqui, ela vai preencher esses dados seguindo o que estão nas demandas aqui da pauta, tá certo? Então, aqui, por exemplo, o assunto. Vamos ver um assunto. No caderno aqui de vocês, ó, na página. Vamos ver aqui. Página 16. Dá uma olhadinha aí. Depois a gente vai ver melhor na hora que for fazer o cadastramento de vocês. Na página 16, a partir da página 16, tem uma lista de assuntos, essa lista foi a lista inicial tirada daquela planilha que a SNAS havia feito para controlar, que a Márcia mostrou no início para vocês, tá? Então foi essa lista inicial. A partir dessa lista aqui, houve aquela sugestão de melhoria para que a gente fizesse desse vocabulário controlado uma identificação melhor com a atividade, com a rotina do órgão, porque ele conseguisse identificar o assunto dele mais direcionado, tá? Que é esse exercício que eu acho que depois a Márcia vai pedir a vocês, enfim, ao Ministério, né? Para apresentar esses assuntos. Então vamos escolher um assunto aqui para a gente só fazer um exemplo. Coloca aí agroecologia. Aí aqui o sistema. Por que é isso aqui? Depois eu vou explicar direitinho, tá? O nosso sistema, ele tem o máximo de campos possíveis, até agora que a gente conseguiu, a gente pretende conseguir todos, são campos parametrizados. Por quê? Porque quando a gente deixa o campo aberto, o entendimento ou a noção da informação de cada pessoa é diferenciado. Então, cada um pode pensar na informação de um jeito. Então, a gente conseguiu, de alguma forma, estruturar para parametrizar essa informação, para que a possibilidade de recuperação seja possível de uma forma mais eficiente. Para vocês terem uma ideia, lá no Instituto, no início, a gente colocou a tabela de assuntos aberta, para que todos pudessem, né, botar seus assuntos sem problema algum. Nós conseguimos criar uma base de 157 mil assuntos diferentes, sendo que na maioria deles
você conseguir achar 3 mil, 5 mil, 9 mil assuntos, ou o mesmo assunto escrito de forma diferente. Tá? Seja por erro ortográfico, seja por entendimento dúbio, enfim. Tá? Então a gente tentou ao máximo fechar esses campos, tá certo? Então vocês vão ter um filtrozinho que vocês vão começar a escrever e ele vai apresentar. Ah, Aline, mas e se não é isso aqui que eu quero? Não é bem isso. Aí lá vai ser só clicar em cima e ele vai abrir. Depois a gente vai mostrar. Todas as opções que tem ele vai abrir. Tá? E a gente já está elaborando também uma forma melhor dessa apresentação. Aí aqui, então eu tenho lá o assunto agroecologia e tenho aqui assunto complementar. Que aí, o que seria, Márcia? Crédito. Crédito? O assunto complementar é o quê? Eu tenho um assunto macro, que é o assunto principal, e eu tenho um assunto complementar, que é o desdobramento desse assunto principal. Tá? Então, por exemplo, a creche, que eu acho que é um exemplo que a gente até usou bastante, né? Eu tenho creche na questão da educação, eu tenho creche no pedido... como que era o... Deixa eu lembrar. Não, mas o crédito ele é bom porque assim, eu tenho crédito em diversas questões, né? Isso. Né? E eu vou ter inclusive o seguinte, vai ser bacana de ter o assunto complementar, pegando aqui, já pegamos a agroecologia, eu vou ter, vamos dizer que eu tenha assistência técnica também. Eu tenho assistência técnica como tema e eu tenho ela como parte ela é um assunto complementar, mas ela também é... Então, quando botar assistência técnica, vem tudo. Aqui, O sistema é muito ágil. Habitação. Isso. Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Tá. Aí um assunto complementar. Aí vai depender, né? Pode ser Programa Minha Casa Minha Vida, pode ser habitação rural, né? Pode, que tem a ver com vocês, né? Não, pode botar PMCMV. É mais fácil, né? Até pra, porque senão a gente tem que escrever um monte, né? E todo mundo sabe que MV? Programa Minha Casa Minha Vida. MV. Então, maravilha. Aí aqui, prioridades. Como a Márcia tinha mostrado lá para vocês, vão ter as identificações de prioridade. Se é uma prioridade de agenda do governo, se é uma prioridade da agenda do governo do Ministério, né? A prioridade do movimento social ou a prioridade da presidência. Tá? Então, ela vai ter uma classificação priorizando essas demandas. Isso também, na verdade, para expor aos óculos a prioridade que está sendo dada àquela demanda, o grau de importância dela, e para que também vocês consigam se organizar no atendimento dessas demandas. PPR, Isso. Aí, maravilha. Data do documento. A data vai ser sempre a data, no caso, na data que ela está cadastrando aquela demanda. Tá? Nesse caso aqui. Então, aqui vai ser o próprio dia 26, depois eu vou explicar direitinho isso aí. Aí aqui, se for um interessado que tem identificação do CPF ou um movimento que tem identificação de CNPJ, a gente também já vai identificar aqui. Ah, mas eu preciso? Não é obrigatório, mas é interessante que tenha. Por quê? Vai ser um parâmetro de busca e controle de informação. Tá? Então, se houver disponível, insira. Tá certo? Então, maravilha. Aqui a gente não tem o nome do interessado. Aqui, no caso, vai ser o nome do movimento. Tá? Qual que seria aí, Márcia? União Nacional por Moradia Popular. Maravilha. Então, aqui, sempre, no caso, nesses casos, a identificação de interessado vão ser sempre em movimento. Depois, na parte que vocês vão fazer, é onde vocês vão ver outra forma de identificação, tá? Mas, geralmente, vai ser o próprio movimento. Aqui, se tiver algum e-mail de contato desse movimento, a data do prazo. Aqui, na data do prazo, é onde a Márcia vai estipular aí o prazo que tem de acordo com a próxima reunião ou mesa de monitoramento, ou o prazo que foi dado estipulado por uma resposta mínima, enfim. Aí ela vai dizer qual vai ser o prazo, que geralmente vão ser dos prazos das mesas de monitoramento, né, Márcia? Não, isso aí vai ter que ser pactuado. Para cada pauta nós vamos ter que pactuar o prazo que a gente... Porque não adianta a gente estabelecer
e tem um compromisso com a presidenta. Não adianta dizer que é 30 dias e vai ter um compromisso daqui a 2 semanas. Então, né, nosso prazo vai ser de 1 semana para daí, a partir daí, montar toda uma estratégia até a partir do que se tem. Então isso vai depender, né? Cada situação, cada pauta. Mas inicialmente vai ter que, ela já vai identificar esse prazo inicial de resposta, tá? Aí aqui, tramitado para. Essa aqui, ela vai identificar de acordo com essa demanda para quem vai, para qual órgão que vai, tá? Pode botar MCIT. Pode deixar que ele vai puxar. Aí. Secretaria Executiva, acho que tem ali, clique em cima. Clique em cima. Aí. E aqui ela vai pegar o que vem descrito na demanda e inserir um conteúdo aqui, tá? Então ela vai, aqui é onde ela vai dizer para vocês qual é a demanda, tá? Inserir isso. Então, maravilha. Então, colocou aqui a demanda conforme está descrito na pauta, tá certo? E aí ela vai replicar aqui para vocês. E fechado isso, Tá bom, responde. finalizada, ela vai vir aqui e vai salvar. Pode salvar isso aqui. Posso fazer um comentário? E qual a triagem que a Presidência da República faz com relação às demandas que existam alguma incompatibilidade para serem atendidas? Não sei, por exemplo, nem sei em que caso, mas assim, um exemplo que possa ter algum choque com alguma questão legal. Não sei, existe isso também ou já é encaminhado para o Ministério e aí o Ministério que dá essa resposta, olha, isso aqui não pode ser feito de tal forma porque tem um impedimento legal, porque tem um impedimento técnico. É conversado esse tipo de Normalmente, os anúncios da presidenta é pactuado com o ministro. Tá? Ela não tira da cabeça dela demandas que ela vai atender. Né? Normalmente, não sei se você estava brincando com o Ministério, eu digo, ó, isso aqui está super atrasado, mas com certeza não foi da cabeça dela que ela tirou. Isso aqui ela anunciou, mas provavelmente foi acordado com o ministro ou veio já do Ministério que ia fazer já veio esse comprometimento. Então, dificilmente a presidenta, a não ser que seja uma coisa assim que ela estabelece. E se houver impedimento legal, nós vamos ter que correr atrás para mudar a legislação. Mas daí é todo mundo, tu entendeu? Não é vocês como técnicos vão colocar isso, ó, tem que mudar a lei, impede nisso, impede daquilo, e todo mundo correr atrás, né? Por isso que ela é uma mesa de secretários executivos. Ela não é uma mesa, né, onde ela tem uma esfera, né, bastante importante. Vou dar um exemplo de um item de pauta que agora nós vamos ter que correr atrás. Tem um monte de questões legais. Nós temos um problema sério na agricultura, que é a venda pela agricultura familiar com um sistema de sanidade animal. Né? Quer dizer, não adianta eu dizer que estou atendendo, porque o bacana também do monitoramento é que tu vai pegando o processo e vai pegando os entraves. Bacana! Eu vou disponibilizar 2 bilhões para os agricultores venderem para merenda escolar. Mas o sistema não funciona, ele não consegue chegar no pequeno agricultor para que ele certifique, tenha a certificação para vender. Então, estamos na briga, é uma das questões. Nós temos recursos, tem gente para vender, mas tem uma parte do processo que está barrando. E aí isso implica toda uma mudança na legislação, mas é um compromisso que a gente quer fazer, então, né? Inclusive é um ponto do mapa, que o mapa, na mesa de negociação, se comprometeu até maio, ele vai buscar uma solução que efetivamente atenda. Né? Então é exatamente isso. Tem ponto crítico de legislação, mas nós queremos fazer, vamos criar convergência para trabalhar esse processo. Né? Porque a gente sabe que a questão técnica nunca é técnica, ela foi feita porque ela tinha algum objetivo. Né?
são novinhos, eu já sou mais velhinha, então já posso, né? Como eu já tenho 30 anos de serviço público, eu já posso dizer que a técnica, né, ela não é neutra. A técnica, ela foi construída em função de um objetivo, né? Se o pequeno agricultor não vende, é porque um grande agricultor, uma grande indústria vende. Então, tu tem toda uma... E aí é uma questão do que nós queremos, qual é o país que nós queremos construir, né? Então, o técnico é isso, a gente mostra os problemas e nós temos que brigar para si. O nosso objetivo é fazer com que aquele serviço, como eu disse para vocês, chegue à população e a gente tenha uma melhor construção de país, nós vamos ter que construir isso, né? E o sistema é só ferramenta, tá, gente? Só para auxiliar. Agora, eles podem desenvolver um problema com nós, falando, por exemplo, a gente também quer isso, só que está 2 anos parado na Casa Civil. E aí a gente tem que enfrentar num nível superior, né, no caso, os secretários executivos vão tomar uma decisão. Tem pontos críticos, tu entendeu? Tem pedidos que são, como tu disse, são divergências de governo. Mas, como eu digo, está ali porque alguma situação estava acomodada naquela situação. Aí o movimento vem e a gente vai junto tentando construir alternativas. Agora tem uma coisa muito bacana que eu quero dizer para vocês, que é o seguinte, nós vamos criar um prêmio, tá? Para premiar o servidor. No âmbito do monitoramento das pautas, do servidor. Não é um prêmio para premiar o ministério, tá? Não é? Ele é personificado isso. Porque, na verdade, quem resolve, quem constrói as soluções somos nós, servidores, né? Nós temos um monte de chefes que às vezes decidem uma orientação, combinam um acerto, mas quem faz a grande solução somos nós, servidores. A gente que vê o orçamento, que vê a legislação que impede ou que permite as brechas, somos nós. Então, a gente quer trabalhar, isso a ideia é premiar em março do ano que vem, o grupo ou o servidor que construiu as melhores engenharias em termos de soluções para as demandas sociais, né? A gente vai trabalhar nessa linha porque acho que é bacana isso, a gente também ter alguns elementos que nos motivem a... Peraí, estão pedindo isso, mas por que estão pedindo isso? Peraí, mas eu tenho esse programa aqui. Será que se eu não juntar e construir, enfim... Então, assim, também a gente se sentir motivado a construir engenharias de programas, de políticas, de forma que a gente consiga satisfazer melhor a sociedade, né? Porque eu acho que hoje nós temos muita coisa para fazer, gente. Eu que já trabalhei com um governo, que eu vejo que vocês todos são jovenzinhos, né? Quase todos são jovenzinhos aqui. Eu fui uma vez representar um governo, estava fazendo uma parte nisso aqui. E aí a pessoa disse, não, você é tão otimista, ela levantou no meio da plateia, você é tão otimista, não sei o quê, mas tem tanto problema, tem isso para resolver, tem... Sim, mas eu já fui um tempo que me disseram que parceria e nada dava alguma coisa. Eu era servidora, eu tinha que fazer parceria com nada. Não tinha subsídio, não tinha renda, não tinha nada, não tinha um programa, era parceria, juntar 2 pessoas e construir casa. Bem, mas se um iluminado pensou, deve dar certo. Eu tentava vender aquilo como servidora, né? Claro que não dava nada, né? Casualmente estava apresentando os números do Minha Casa Minha Vida. Mas quando tu faz o programa, o subsídio, coloca a renda, articula, sai do outro lado uma casinha, né? Então hoje eu acho assim, eu me sinto muito feliz como servidora estar com o tempo de serviço que eu tenho, com as possibilidades que nós temos hoje, com as possibilidades, a vontade de governo para construir soluções, né? E está na nossa mão, né, gente? Não é... Eu era gestora de uma área que eu tinha 3.000 servidores. Você aqui, meu gente, você é Deus aqui, meu filho. Né? Você está na sua mão. Né? Não tem mais. O que você propor é aquilo que será feito para mobilizar o país. E, na verdade, é isso, né? Que está na nossa mão, normalmente isso. Né? Nós, como servidores aqui em Brasília, temos um papel muito especial. Né? Então, e a gente quer ver se a gente motiva todo mundo a se sentir nessa posição especial para construir essas soluções. Desculpa a parte. Na verdade, até uma coisa importante que ela falou, e isso a gente expôs muito nas outras turmas, que o SGDoc não é só para vocês mandarem, ou essa ferramenta não é só para vocês mandarem informação bonitinha com resposta bonita. Não, é justamente para poder mandar tanto o que deu certo quanto o que não está dando certo, para ter um filtro disso, saber onde é que estão os gargalos, qual é o dificultador, né?
Inclusive, se for o caso, o Ministério não mandou a informação que eu precisava para poder subsidiar. Essa é a informação do prazo. Né? Não tive informação suficiente para subsidiar minha resposta, atender a demanda. Né? Então, não é só o resultado fechado, bonitinho, perfeitinho. Não. Mas você vai bater meu prazo, vai estourar o prazo. Como é que eu faço? Responde o que você tem. Seja ele a solução, seja ele o problema. Os subsídios XYZ não chegaram para mim. Né? Muitas vezes vocês vão depender de outros ministérios. Né? Ou também acionar a gente para que a gente, né, na medida do possível, né, consiga articular esses diversos elementos e consiga sair do outro lado. Vamos fazer uma pausazinha, né? Uns 10 minutinhos e a gente volta. Tá bom? Carregador da Sony? É aquele fininho. Não, o meu é Samsung. Um pouquinho fininho, parece. Ixi. Não é esse? Não, mas eu acho que... É até um USB. Mas eu acho que o meu é... Deixa eu ver. Porque o meu, apesar de... Não é mais gordinho. O meu, apesar de ser Samsung, o carregador é LG, né? O Zoom, né? Esse aqui. O meu é... E já vem dentro da própria caixa. É porque na casa tem tanto telefone que... Deixa eu ver se eu trouxe no meu cabo. Eu também nem lembro qual foi o último lugar que eu usei. Acho que eu não trouxe. Onde ele fica não tá vazio. Não sei a última vez onde eu usei, não trouxe não. O bom vai ser se minha bateria descarregar também. Acho que o seu é igual. Não, ele é mais... Então não ia resolver. Boa pergunta. A gente faz isso treinado na base de produção, né? Isso. Depois limpa. Aí depois a gente limpa. Tá. Eu só entrei com 2 dados mesmo. Tá. Mas aí vai os dados do treinamento. Sim, isso. Porque ela só entrou com 2 na produção. Aí foi. Aí a gente limpa a base. Deixa eu melhorar a configuração dessa parte. Muito grande.
Maria Vitória, a Vera que passa a ser e ela advogada que faz a Deixa eu ver aqui se eu consigo copiar a tabela. moral isso aí. 12 dias para falar, eu não esqueci. Aí, nossa, aí, eu conheci. Eu fiquei assim, eu fiz isso. Seria mais fácil vocês cadastrarem e eu acho que é melhor a gente cadastrar e eu gero o logo script e dar as permissões para todo mundo enxergar. Sei que vocês só acertam. Aí ia demorar 15 dias, né? Tirou outra vez só, porque a gente escreveu. Eu já consegui assinar um contrato de 2,8 bilhões em 3 dias. Não, e as tranqueiras que eu achei? 3 horas antes de assinar o contrato, o metrô de São Paulo entrou no cadinho. R$2.800. Aí liguei para era uma tarifa, Anatel. Eu disse, a gente paga aqui e você assume. Ele disse, não, minha filha, você vai parar no Banco do Brasil. E é 48 horas para o sistema liberar. Eu digo assim, são 2,8 bilhões, hoje eu desvio. O caso eleitoral vai não tem jeito não. Não tem jeito não. Sabe, então vamos assinar mesmo um bocadinho.
Ah, peraí, funcionou meu. Funcionou. Não faz mais nada não. É o mesmo usuário, tá? Assim, por exemplo, aluno 15 é a mesma senha. Então, é aluno 12, que é o comando. Rafa. Aline deu Ford B. Entrou. Não foi possível completar essa chamada? Rafa. Esse é um outro. Nesse Qual que é? pessoal, Outro? https //
Deixa eu ver só como tá. Ah, tá. Vamos ver. Vamos só. Lembrando que não lançou a Firefox, tá? Ah, esse aqui, não é? Eu tô cadastrado todo. Tá. Conseguiu? Todo mundo? Ó, o usuário, gente, Ah, o usuário. é o username do seu e-mail, ou seja, aquele nomezinho que vem antes do arroba, e a senha de acesso é de 1 a 6. Geralmente o primeiro e o último nome. Ponto e o último nome. Só mesmo do e-mail institucional de vocês. Aí na 3 primeiro, Usuário dos quatro. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você colocou a senha. Entra e vê como é que tá vendo. Usuário, deixa eu só ver qual que é o seu. Desculpa, qual é o seu nome? Entrei. Entrou. Ah, não deve. Olha aí, meu Deus. Não cadastrou. Deixa que esse cadastro vai para o O meu não entrou. O seu também não, mas... Deixa eu só... Ó, tá, péssimo cadastro de coisa, né? Aí, mas aí a pessoa Só um pouquinho que eu vou fazer uma coisa. Qual que é o seu? Ela deixou comigo, eu acho que é dois filhos. Até ela que você fez o volume, você fez o volume. Mas é porque é um problema. De repente, Passa, os meus amigos abarcavam tudo de habitação. Que era com relação da caixa. Aí ele estava com resoluções gerais. Então, às vezes eu vou dar coisa. Aí ela ficou assim, tensa, porque eu vou viajar e seja tal, a primeira segunda-feira, aí eu disse assim. tem moradinha.
observação. Mas, oi, coloca a tua senha aqui. Coloca a tua senha.